Rumo a Pentecostes. Nessa reta final do nosso caminho rumo a Pentecostes, queremos hoje continuar nossa reflexão sobre a vida pelo Espírito. Ontem falamos sobre os frutos que o Espírito pode trazer em nós ou causar dentro de nós. E vimos que o fruto, ele é um produto de uma vida ligada ao Espírito de Deus, ao próprio Deus. E hoje somos chamados a focar não só no fruto, mas nesse Espírito e aclamarmos que ele venha nas nossas vidas. A palavra que queremos refletir está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos de 17 a 18. E diz: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós temos o rosto descoberto, refletimos como num espelho a glória do Senhor. E nós nos vemos transformados nesta mesma imagem, sempre mais resplandecente pela ação do Espírito do Senhor. É muito verdadeiro o fato de que, se nós estamos aqui, se fazemos parte de um grupo de oração, se nos esforçamos para rezar sempre uns pelos outros e termos essa vida de intimidade com Deus, a maior vontade do nosso coração é nos tornarmos cada dia mais parecidos com Ele, como um filho mesmo que sente orgulho de ser parecido com o Pai. E para isso somos feitos. E hoje nós queremos pensar justamente nessa liberdade. E sabemos que a opressão, a obrigatoriedade de forma assim autoritária não é um fruto do Espírito. Onde o Espírito de Deus está, aí está também a liberdade. A liberdade de escolhermos ser parecido com o Senhor, nos configurarmos cada vez mais a Ele, ou a liberdade de ser aquilo que a nossa essência humana dita que somos. Como ontem em Gálatas nós refletimos que os desejos da carne se opõem aos do Espírito e os desejos do Espírito se opõem à carne. Nós temos sempre a liberdade de escolher. Muitas vezes a carne quer a vingança, a cobrança, e o Espírito quer o perdão, o amor. A carne é intempestiva, é impaciente, e o Espírito quer mansidão, paciência. Mas tudo isso é tão fácil assim de falar ou de fazer? Talvez não. E por isso é importante pensar nisso também enquanto nos preparamos para essa festa tão importante e tão necessária, que é a vinda do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O Espírito Santo, ele não tem a experiência de ser impaciente, maldoso, grosseiro, nem rude. Mas essa é a linguagem da nossa carne, muitas vezes. E frequentemente nós não vemos o crescimento em nós mesmos e às vezes nos pegamos dizendo coisas como como sou uma pessoa impaciente, ou eu não me dou bem com determinada pessoa, ou eu não sei lidar com determinada situação. Mas não, a verdade é que quando temos esse tipo de ideia ou essa mentalidade, nós estamos escolhendo andar pela carne. Mas na nossa existência humana, aquilo que só nós conseguimos dar conta, nós somos o oposto do fruto do Espírito. Nós vimos ontem na reflexão de Gálatas, que o corpo briga pelos prazeres do corpo e o Espírito briga pela vontade do Espírito. É preciso, nesse caminho que estamos fazendo, buscar a Deus e pedir a sua ajuda para crescermos em demonstrar esse fruto. E isso é um grande desafio para nós, porque nós estamos escolhendo negar aquilo que é do nosso humano, do nosso instinto. E ao invés disso, alimentamos nosso espírito. Provamos aqui um pouco do que os apóstolos, eu penso, um pouco do que os apóstolos viveram
nessa época de espera do Espírito Santo, brigando com os próprios sentimentos que eles tinham de limitação, de falta de coragem, de medo de seguir, ou das suas próprias limitações humanas, sua impaciência, suas ansiedades. Eu tenho certeza que a luta deles não era muito diferente das nossas hoje. E o grande esforço deles era de fazer com que toda mensagem, toda missão de Jesus não tivesse sido em vão. E esse também é o grande desafio meu, seu, de todos os dias, de sermos reflexo, de sermos frutuosos na demonstração de que essa mensagem, de que as atitudes de Jesus não foram em vão. E assim, por conta disso, muitas vezes, nós somos colocados em situações que vão permitir que o Espírito Santo desenvolva esse fruto, esse crescimento em nós. Um dia eu li que todo problema que você tem é uma oportunidade para construir o caráter. E isso é muito verdade, que quando a gente tem essa consciência de entrega a Deus e esse querer tão verdadeiro de nos configurarmos a Ele, nós reconhecemos que pela nossa humanidade, sozinhos, a gente não consegue. Nós precisamos clamar ao Espírito, para que o Espírito nos ajude a construir esse caráter de Jesus nas nossas ações, nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. E à medida em que damos mais controle ao Espírito em nossas vidas, ele começa a fazer em nós e através de nós o que só ele pode fazer, que é nos moldar, nos fazer crescer, para que a cada dia a gente se pareça mais com Jesus. E assim nós estamos literalmente sendo transformados. E se a gente prestar bem atenção, podemos ver esse crescimento à medida em que encerramos nosso dia, nos esforçando para seguir Jesus. Ao invés de evitar essas mudanças, dizendo muitas vezes com a nossa síndrome de Gabriel, eu sou desse jeito, eu nasci assim, eu vou morrer desse jeito, as nossas orações deviam ser: Senhor, faça em mim o que precisa ser feito para que eu demonstre o seu fruto. Nós precisamos desistir de fugir desse crescimento e de pensar que não podemos mudar, ou de que a gente já chegou num nível que já está bom, não precisa mais. Nós podemos mudar porque temos o poder do Espírito Santo nos impulsionando para isso. Nós podemos aprender mais, fazer melhor, amar mais, pelo poder de Pentecostes, dessa vinda do Espírito, que pode ser o grande momento da nossa vida espiritual, assim como foi na vida daqueles apóstolos, em que reconheceram todo o sentido da sua missão e reconheceram que o fruto do Espírito, ele é parte de nós quando andamos em obediência, ligados a essa força que vem de Deus. Por isso hoje eu convido você a, junto comigo, refletir qual é a situação, qual é a pessoa difícil, qual é a situação complicada em que eu acho que sozinha eu não vou dar conta e que eu preciso dessa intervenção do Espírito para que os frutos da ação de Deus na minha vida me ajude a superar essa minha fraqueza, me ajude a forjar esse caráter para que eu seja mais parecida com Jesus e me ajude a crescer na minha missão. Como aconteceu com Pedro, como aconteceu com Paulo, como aconteceu com todos os discípulos que saíram pelo mundo evangelizando. O que precisa mudar em mim hoje? Eu entrego e peço que o Espírito Santo nos revele aquilo que só Ele pode e quer fazer dentro de nós a partir da nossa maior dificuldade. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais viver.
Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito Santo hoje na minha vida, na vida dos meus irmãos, com o mesmo poder, com a mesma força que em Pentecostes. Amém.